como é que foi essa parada? Cara, Você visitou, eu né? tava entrevistando um brother que foi comigo para uma viagem de negócio. Eu faço bastante, assim, rolê de networking. Mas, então apareceu um dia, meu irmão mandou uma mensagem, falou assim: ô Gil, esse negócio aqui tem a sua cara. Eu falei: o quê? Ele falou: esse cara aqui vai fazer uma viagem para Dubai. Isso é a galera da igreja que vai e diz que é o ministério de empresário lá. Você tem que ir, mano. Eu falei: porra, não tem nada a ver comigo, né? Não, mas você tem que ir. Beleza, vamos. Aí fiz lá a aplicação para ver se eu era aprovado para ir, porque isso aí também é estratégia, tá? Vai todo mundo ser aprovado. Eles fazem você preencher uma ficha lá que é para dar essa agonia, para saber se você pode ou não, porque daí é mais fácil de vender depois. É só estratégia, mais nada. Aí preenchi o formulário lá, beleza, chamaram, beleza, tá aqui o preço, esse aqui e tal, paga assim, fizemos um carnê lá, fui pagando, chegou no dia da viagem, fui. Tinha 30 pessoas na viagem, 30 empreendedores da região de Campinas, da igreja, com poder aquisitivo para comprar uma passagem para ir para Dubai, para passar uma semana lá sem fazer nada, falando que estava orando, que estava buscando Deus, coisa nenhuma, estava indo lá fazer compra. Beleza? E beleza, legal, é viagem de networking. O propósito é esse aí, foi lá conhecer e tal. Quando eu voltei da viagem, eu chamei todo mundo que estava na viagem para fazer uma entrevista no meu podcast. Eu quero conectar com essa galera, quero vender alguma coisa para eles, quero desenvolver relacionamento com o máximo possível. Um dos caras que foi na entrevista é um cara que tem uma rede de sorveteria, a gente chama ele de sorveteiro. Um dos caras era um sorveteiro, mano, mas era um sorveteiro que tava em Dubai, manja. É o top dos sorveteiros. Um puta sorveteiro. Aí ele chegava nas banquinhas de sorvete lá no meio do deserto lá e falava: pô, mano, 6 euros... 30 conto um picolé. Eu vendendo lá no Brasil. Se eu tivesse aqui, eu estourava a boca do balão. Arrebentava com tudo. E o Marcão foi, a gente sentou, começou a bater um papo tal, sobre viagem, sobre negócio, sobre a história da empresa dele e tal. Ele dominou a 13 de maio em Campinas. Você não consegue tomar um sorvete daqueles de máquina na 13 de maio se não for do Marcão. É tudo dele. Tudo dele. Puta, que legal. Então, mano, ele fica lá em Hortolândia, de bermuda, olhando pro nada e as maquininhas fazendo dinheiro. Essa é a vida do Marcão. Vida difícil pra caramba. Ele saiu candidato a vereador agora, no meio da campanha, ele meteu uma viagem pra Turquia. Falou: não, eu vou, que os caras falaram pra eu ir e tal, na hora que eu voltar eu faço a campanha, vai dar tudo certo. Cara, gente boa no que dá pra ser. E a gente começou a falar de negócio. E eu comecei a provocar ele no negócio dele. Falou: Marcão, por que você não franquia esse negócio? Pô, você já tem 10, 12 unidades e tal. Bota num formato e faz franquia. Ele: não, franquia não funciona. Franquia não dá certo, porque o franqueado não vai fazer do jeito que eu faço, não vai querer não sei o quê, papapá, papapá. Eu falei: cara, você viu o que eu fiz aqui? Ele falou: o quê? Eu falei: das minhas empresas. Ele falou: eu vi. Eu falei: então, você sabe o Pablo Marçal? Aquele das redes sociais e tal. Ele falou: sei. Então, eu fui na casa do Pablo com o Ricardo. Sabe o Ricardo que estava na viagem? Era um papo assim. O cara estava na viagem em Dubai também. Era tudo brother, conhecido. Tá. E eu cheguei lá na casa, no lugar lá do Pablo e tal. Eu cheguei lá, tinha um monte de moleque nadando, pulando no açude, entrando na piscina. O Pablo estava dentro da água, dentro da piscina, de bermudinha. Eu sentei do lado da piscina pro Ricardo trocar ideia com o Pablo. O Pablo saiu da piscina, deu atenção, enxugou, foi lá, demos uma volta. Ele mostrou a propriedade inteira e a gente foi comer. Sentar para almoçar. E eles estavam tomando posse do resort que ele faz, as imersões dele e tal. Tava quebrando estátua, fazendo uma limpeza. Primeiro dia deles ali. Caramba. Não tinha porteiro, não tinha segurança. A gente abriu o portão e entrou. Um negócio assim... É impensável hoje. O que aconteceu, isso foi lá em 2019. Falei: então, Marcão, eu fui lá, sentei, conheci, tava os meninos, não sei o quê, papapá. E a hora que a gente sentou para comer, eu fiz 2 perguntas pro Pablo. Uma não faz sentido aqui agora, mas a outra, eu perguntei para ele quem eram os meninos que estavam ali, se era primo dele. Essa molecada é seus primos? Você trouxe do Goiás, esse monte de moleque? Porque era uma molecada jovem, nova, certo? Ele falou: não, Gil. Esse cara aqui é meu sócio, não sei do que. Esse aqui é meu sócio, não sei do que lá. Aquele ali é meu sócio, não sei de onde. Aquele ali é sócio, não sei de onde.
toda essa galera que está aqui é o primeiro escalão das minhas empresas. Isso lá em 2019, 2020, sei lá. Mano, Porra. vocês sabem o que ele é hoje, certo? Então, essa galera que estava lá é a galera que aparece com ele hoje. O Marcos Paulo, que é o sócio que fez os lançamentos do Pablo, tal, estava sentado na minha frente, comendo arroz com piqui, na minha frente, conversando. Aí o Marcos falou, aquele menino ali é social media, aquele ali é copywriter, aquele ali é gestor de tráfego, não sei o quê. Eu tenho uma empresa com ele, eu não tenho empresa com ele, não sei o quê. E tinha um cara trabalhando. O resto estava zoando. Tinha um cara trabalhando, roçando pasto num trator. É sério. Os outros tudo Isso. curtindo. Tudo curtindo. E o cara trabalhando mesmo. Uma hora massa mesmo. E o Pablo aponta pro cara assim e fala, tá vendo aquele cara lá, ó? Aquele cara lá é o José do Egito. Sabe a história do José do Egito? Mais ou Conta menos. pra nós. José do Egito é o seguinte, ele era um irmão, um dos mais novos de uma família de 12 irmãos, 10 irmãos, de uma porrada de moleque. E era o caçula do pai, com a mulher que o pai amava, que demorou para ter filho, e o resto era tudo filho da outra mulher, que tinha filho de penca, e a mulher que ele gostava não tinha filho, enfim, aí nasceu o José. E ele era o queridinho, mano, o caçulinha. Quem que é caçula de vocês dois? Não tem um lance do caçula ser o bebezinho da mamãe? Tem. Era o José, o bebezinho da mamãe. E o José tem um sonho muito louco um dia, e ele vê no sonho que um monte de feixe de capim estava se ajoelhando diante dele, que era outro feixe de capim. Então, na cabeça dele, os irmãos dele estavam se ajoelhando diante dele. Ele conta isso no rolê da família. E os irmãos falam, você é louco, mano, caçula, você bebeu, você tá doente. Tipo, toma um pedala, Robinho, e sai daqui, né? Troque. E tem uma rincha entre ele ser o queridinho, o caçula, e o resto da galera que tá tendo que ir pro campo para trabalhar. Ele tá em casa com o pai e a molecada trabalhando. Um dia o pai falou, ó, vai procurar seus irmãos lá e dá um recado, não sei o que, tá? E sai o José atrás dos irmãos que estavam trabalhando. Quando o José vem vindo, os irmãos falam, mano, vamos matar ele. Essa é a história de José. Vamos matar ele. Só isso. Olha que rolê de família, da hora. Caramba, hein? Não é por causa disso que o cara que tá trabalhando né? Não matam, decidem jogar ele dentro de um buraco, aí ele tá dentro do buraco, os caras falam, vai morrer no buraco, nós não vamos ganhar nada com isso. Tá passando uma caravana lá, eles falam, vamos vender ele como escravo. De família. A coisa só vai piorando, manja. Vender o José de escravo, ele vai para uma outra nação, ele é vendido lá como escravo na casa de um cara que era um general do exército do faraó do Egito. Na casa do cara, ele se destaca pra caramba, ele vira o gerentão do rolê. A mulher do cara bota olho nele, que ele era bonitão, o general tá na guerra, a mulher tenta agarrar ele. Ele foge da mulher, não pega a mulher fala, mano, ele tentou me pegar. Quando o marido volta, cadeia pro José. Nossa. Vai piorando, mano. Pô. Vai piorando. O José, na cadeia, vira o gerente da cadeia. Com a chave da cadeia na mão, tomava conta do rolê. De novo, onde ele ia, a coisa prosperava. Prosperava. Chega 2 caras que trabalhavam pro faraó, o cara que fazia o pão e o cara que servia a bebida do faraó. Os 2 presos, porque deu uma briga lá e o faraó queria descobrir quem era o culpado. E os caras têm um sonho à noite, acorda assustado e fala pro José. O José falou, não, Deus me falou que você pode ficar sossegado. A verdade vai vir à tona, o faraó vai te pôr de volta no seu emprego, você vai ser honrado, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Aí o outro pergunta, fala, e eu? Falei, não, você não, mano. Você, a casa caiu. Seu pescoço vai ser cortado e já era. Morreu. Passa uns dias, sai a história lá, chama os 2, um perde o pescoço, o outro volta pro lugar. O José fala, mano, quando você chegar lá, fala pro faraó de mim, mano. Eu tô aqui, mas eu não fiz nada, eu não peguei aquela mulher. Dá uma moral pra Passa mim. um pano lá Pô. pra eu sair daqui. 1 ano. 1 ano o cara esperando. Aí um dia, quem tem um sonho? O faraó. Que o... Um sonho louco que ninguém conseguia distinguir o que era o sonho. O faraó começou a ficar zangado, chamou os adivinhadores, nada, chamou feiticeiro, nada. Ninguém sabia o que era o sonho do faraó. Aí o copeiro falou, ó, sabe o que é? Quando eu estava preso, o senhor lembra? Então, quem falou para mim o que ia acontecer foi o José. Ele falou que o senhor ia me pôr aqui de volta, ele falou que o senhor ia cortar o pescoço do padeiro. Ele sabe ler sonho, ele sabe interpretar sonho, porque Deus tem um negócio com ele que mostra para ele o que é.
chama o José. Chamou o José. O José ouviu o sonho do faraó, falou qual era a consequência do sonho. O faraó vira para ele e fala, então tá bom. Então, a partir de hoje, a chave do governo está aqui, toca, se vira. Você agora, abaixo de mim é você. Você vai governar sobre o Egito. Puta, velho. Olha o tamanho. Por isso que o cara que estava trabalhando lá era o José do Egito. José do Egito. Controle sobre tudo no Egito. E ele, baseado no que ouviu do sonho, geriu a produção, a comida, o estoque, não sei o que do que estava acontecendo. Tinha 7 anos de fartura para depois ter 7 anos de escassez, de seca, de nada. E só o Egito tinha comida guardada. E os outros povos em volta tinham que ir lá trocar ouro por comida. E os irmãozinhos do José vai lá buscar comida. E se ajoelham diante dele Era o sonho para dele. pedir para trocar ouro por comida. E ele fala, mano, o sonho aconteceu. O sonho aconteceu. O sonho aconteceu. Então, quando a gente fala de José do Egito, a gente fala de um cara que, apesar dos problemas, Deus foi capacitando para levar ele para uma posição de destaque, de autoridade que ninguém teve. Ninguém teve. E pior, a descendência de Jesus vem desse povo aqui da família de José. O pai de José é o cara que troca de nome e vira Israel. As 12 tribos de Israel são os irmãos de José. José não entra na conta, porque ele bota 2 filhos dele no lugar dele. Então, no lugar de José, tem 2 em vez de ter 1. Ele recebeu o dobro no processo. 400, 500 anos, sei lá quantos anos depois, o povo sai do Egito como escravos libertos com Moisés, que abre o mar, que o povo atravessa. Então, vem daí a história. O cara que estava trabalhando lá, José, certo? Caramba, hein? Eu falei, mas José, por quê? É porque ele que toma conta do dinheiro de todo mundo. E o cara trampando. Eu falei, como assim? Ele falou, mano, eu tenho empresa com vocês 2. Ninguém bota a mão no dinheiro. Chega no dia 5, ele dá o relatório, a gente olha, tá tudo bom, tá bom. Pix. Divide o dinheiro, ninguém briga. Porque briga de sociedade é briga com dinheiro. Não tem Ou outro. porque tem alguém que não está trabalhando e o outro se sente explorado e tal. Mas é dinheiro, do mesmo jeito. Eu estou trabalhando, você não está. E a gente divide o dinheiro igual, dá briga. Então, aquele cara, o Nésio Monteiro, que é outro cara que está envolvido, está aí, todo mundo está falando o nome dele, era o cara que estava trabalhando. Eu olhei aquilo lá e falei, mano, esse bagulho é massa, velho. Dá pra copiar isso aí. Dá pra dar uma editada no negócio aí e trazer pra perto. E no papo com o sorveteiro, eu falei, mano, por que você não faz isso aí nas suas empresas, que nem eu fiz na minha empresa? Monta uma central, arruma sócio para tocar a sorveteria. Bota um sócio lá, ensina o cara, bota o equipamento para ele produzir sorvete e ele vai tocar, ele vai ser o cara lá dentro. Não vai ter funcionário. Você vai ter um sócio lá dentro. A chance de dar certo é maior, a chance de não ser roubado é maior. Você precisa ter um gestor para controlar a grana de todo mundo e bota os sócios para trabalhar. Foi o que eu fiz aqui. Sabe o Fernando? Aí ele falou, não sei. Então, o Fernando é meu sócio, é o José do Egito. É o cara que resolve o problema aqui. Ele controla o dinheiro de todo mundo, de todos os CNPJs, de todas as minhas empresas. Obrigatoriamente, é o Fernando que tem que fazer a gestão. No dia 5 ele manda o dinheiro, cara. Acabou o problema, ninguém briga. Eu trabalho, você trabalha, no dia 5 pega a grana. Todo mundo feliz. Faz isso aí lá na sorveteria. A hora que eu acabei de falar isso, eu acabei de contar a história, durante o podcast, eu falei, mano, esse corte vai explodir. Na hora, assim, eu falei, mano, esse corte vai explodir. E a gente continuou a entrevista. A hora que acabou a entrevista, eu levantei, tirou foto, aquela coisa e tal. Eu virei pro menino da mesa e falei, ô gato, corta a história dos meninos e me dá, que isso aí vai explodir. E dito e feito. Botou lá e voou. Não tem, Que demais, não cara. tem encaixe, quebra-cabeça, Frankenstein. Ele é linear. Se você for no programa ao vivo lá, tá de fora a fora o texto, o trecho que a gente sacou para fazer o corte de 4 minutos e pouco, que andou, sei lá, ele deu mais de 30 milhões de visualizações. No meu perfil, nos meus perfis, e de quem baixava o vídeo e republicava, dava mais 2 milhões. O cara postava à toa lá, dava mais 1 milhão.
Aí nego ligava pra mim e falou, mano, eu vi teu corte no canal de não sei quem. Fala, deixa rodar, mano. Deixa o lá. povo assistir. Deixa lá. Deixa andar. É Que isso. legal, Que cara. demais, Um hein? corte falando de gestão. Eu tava falando de negócio ali. Não tava fazendo corte pra viralizar, pra contar a história dos outros, pra fazer fofoca. É um corte de negócio. Que eu fui lá, aprendi, apliquei na minha vida. E tava repassando. E é uma das minhas empresas que dá mais lucro hoje. Hoje, eu tive uma reunião com um possível futuro cliente que a proposta para o cara é de 20K por mês numa empresa de gestão. Por que o cara quer que a gente vá fazer a gestão do negócio dele? Porque ele assistiu o vídeo pra caramba falando que dá certo. Ele nunca me viu, ele não sabe quem eu sou. Ele viu o vídeo, me chamou para conversar e me pediu para apresentar uma proposta. Puta, que legal, hein, cara? Que demais. E quando você fala de venda, para entrar de uma vez por todas na minha cabeça, o corte viralizou, deu 30 milhões, falando sobre isso. Aí você é um gestor, né? Você sabe como fazer isso que você falou. Esse é o poder da venda que esse Cara, corte te deu? Eu tive que atender a galera um a um. Eu estava em viagem de aniversário de casamento. Eu parei a viagem, levei minha mulher para casa da mãe dela. Deixa eu Falei, resolver. fica aqui com a sua mãe, que aqui você fica em Preciso paz. atender. Me tranquei num quarto da casa. Caramba, Gil. E fui atender e fazer call com todo mundo, fazer reunião online e ouvir todo mundo. Eu fiquei uma semana depois atendendo gente. Óbvio Nossa, que que não demanda, foi né? 30 milhões de pessoas, mas eu fiz, sei lá, 80 reuniões. Que é muita coisa. E vendi para uns 50. Se eu vender para 50, cara, o preço normal meu de vender um serviço, vezes 3, 4 meses, 6 meses, 1 ano que o cara fica ali, dá R$1 milhão. Então, eu ouvi o cara, eu entendia qual era a dor dele, e dentro dos negócios que eu tenho, eu via onde ele encaixava. O negócio dele, ele ouviu o corte e ele me procurou, ele viu o conteúdo do meu canal, ele quer contratar a agência para fazer tráfego pago no Google. 1-0. Aí ele quer contratar o Fernando. Aconteceu pra caramba. O cara queria contratar o Fernando. Sai marcando gol. Ele queria contratar o gestor. Como é que faz para contratar esse cara que toma conta do dinheiro de todo mundo? Eu quero esse cara. Vendi o Fernando. Que demais. O cara queria ser sócio, mano. Um monte de gente chamou. Eu tenho um negócio aqui da China e eu quero que você seja meu sócio. Porque eu falei no vídeo que eu tinha um monte de empresa com sócio. Sim. Então, meu, veio de tudo. Eu conheci gente pra cacete. Mano, eu conheci um cara, o Fernando, ele tava começando um negócio de vender joia. A gente fez a marca dele, a identidade visual, o site, o e-commerce, atendemos ele com produção de vídeo um tempão. Ele virou aluno do meu curso. Aí um dia ele tá lá na China, que ele foi lá para comprar joia lá direto da fonte lá. Ele falou, Gil, eu conheci um cara aqui que você precisa conhecer, não sei o que, então o Léo. O Léo é um brasileiro que mora na China, que desenrola qualquer coisa que você quiser da China, ele desenrola e bota aqui para você. É o Léo. Pô, Então, eu conheci o Léo por conta de um vídeo do TikTok, cara. como você conheceu o cara? Sim, Não dá sensacional. para saber onde vai bater, entendeu? Então, o vender, o monetizar em cima do corte é você entender que o público que está chegando, ele tem um desejo. E você tem que ter uma solução para o desejo dele. Não é fazer o corte porque é legal. Porque o corte, porque é legal, é um fura-fila. Precisa dele? Precisa. Mas precisa ter coisa boa dos lados para a pessoa ficar e te chamar. É isso aí.